Olá, caros ouvintes, vamos então para a última análise do debate que opôs então Marisa Matias e Tino de Rãs, ou Vitorino Silva, e que teve lugar então na RTP, uma vez mais conduzido pelo Carlos Daniel. E bom, o que é que nós tivemos aqui? Tivemos um debate que enfim, foi mais uma aula de sabedoria popular. E eu aqui estou a gostar da forma como o Vitorino Silva está. O que é que o Vitorino Silva está a fazer estes debates? Que é trazer aqui uma voz popular. E isto aqui é importantíssimo de nós percebermos isso, porque acaba por trazer aquilo que é a sabedoria popular ou aquilo que é a percepção que o próprio povo tem das realidades. E isso é muito importante. É aquilo que faz com que nós conseguimos perceber realmente a política e que os políticos também tenham ali à sua frente aquilo que é a parte. Mas pronto, vamos então por partes. Há aqui dois tópicos que eu quero tocar, sobretudo, que será o tópico do populismo. O populismo aqui na parte final então, do debate explodiu mesmo. E temos outra parte então que é a questão das sondagens, que era um dos tópicos que eu vos vinha trazer e que vos tinha prometido nos dois episódios anteriores, era referente a isso então. Tem a ver com as sondagens. Bom, o Vitorino Silva começa então por. O Vitorino Silva, que de resto vem a este podcast. Portanto, para quem não sabe agora. Para vocês vão poder colocar as perguntas que vocês quiserem ao Vitorino Silva. Ele começa por contar então que é a história pessoal em que ele tem que fazer a opção entre aquilo que é política, ou seguir a vida política, ou seguir a vida familiar. E fala do quanto ele gosta da Céu e da Catarina, duas pessoas com quem eu já estive, pessoas 5 estrelas. Portanto, já agora, um beijinho para a Catarina, o filho do Vitorino, que eu sei que segue este podcast, e portanto, obrigado também por estares desse lado. E portanto, as coisas acabam muitas vezes assim. A política rouba-nos muito tempo, e eu falo por experiência própria. Tive relacionamentos que também não se aguentaram, porque não era possível à escala a dimensão que eu tinha na faculdade, no mundo académico, trajeto político eu também desenhei para mim próprio e que pretendia e pretendo ainda hoje. Portanto, não é fácil. Nós temos que escolher isto. Implica, às vezes, não vermos a nossa família durante um tempo, no sentido de horários estarem desencontrados. Eu saía, por exemplo, de casa às 6 da manhã para ir para a faculdade e chegava às 2 da manhã, quase assim de género. Portanto, houve dias durante a semana que eu não tive contacto com a minha mãe sem ser por telefone. Portanto, às vezes, acreditem, o mundo da política é um mundo engraçado, fascinante, aditivo mesmo, mas também nos tira muitas coisas. Eu ganhei muitas coisas na vida, tenho bons amigos na política, tenho uma grande rede de contactos que se espelha neste podcast também, mas perdi algumas partes do componente pessoal, do componente humana, por assim dizer, ou social, porque lá está. Andava sempre em reuniões e andava sempre com coisas para a frente e para trás, e portanto, obviamente que isso, o próprio grupo de amigos no início acha piada porque dizem, pá, estás na política e portanto nunca te esqueças de mim, etc. Mas depois acabam por se afastar porque acaba por não estar tão disponível para eles. Pronto, ficam aqui com um dado pessoal meu e portanto acaba por ser assim, e esta é a dinâmica também do podcast, é também falarmos aqui porque daqui a 2 dias, daqui a um dia, o podcast está a fazer 4 anos e portanto vocês já me conhecem há muito tempo, vocês já me viram quando eu comecei este podcast. Eu não usava barba, agora uso barba, já mudei 2 vezes de óculos aqui no percurso do podcast. Portanto, enfim, as coisas são. Na altura estava com o meu mestrado em História Moderna e Contemporânea, agora estou no meu mestrado em Ciência Política. Há tantas coisas, não é? Portanto, já mudámos de set, já mudei de casa, enfim, é o que é. Portanto, permitam-me esta parte também, porque eu sou feliz naquilo que faço, e portanto eu tenho que vos agradecer a vocês por me permitirem experienciar isto. Bom, vamos lá então. O Vitorino Silva vem aqui com a ideia de que tem uma criatura de esquerda, mas às direitas. E portanto aqui a ideia de estar
nos enquadramentos. Foi o que ele próprio também disse no debate que teve com o André Ventura, que ele foi soldado e precisava do pé esquerdo para marchar com o pé direito. Portanto, esquerda-direita, esquerda-direita. E isto transpõe-se para aqui. Portanto, a ideia de uma abrangência de eleitorado que pode contar com Vitorino Silva. Marisa Matias é colocada aqui a questão de se ela é candidata para tudo. E fala aqui, diz que é necessário que haja um rejuvenescimento nos outros quadros, etc., e nos outros partidos, etc., etc. Mas quer dizer, o Bloco de Esquerda se calhar tem que começar a dar o exemplo, não é? Porque temos Catarina Martins na liderança do Bloco há muito tempo. Marisa Matias começa a quase a ser pau para toda a colher, não é? Portanto foi número 2 na altura para o Parlamento Europeu, depois passou a ser cabeça de lista, foi há 5 anos candidata às presidenciais, está a ser candidata agora também. Se não tiver um bom score, poderá correr o risco de ser afastado do partido, e até mesmo por próprias opiniões que ela vai emitindo e por informações que eu tenho de pessoas que fazem parte das cúpulas do Bloco de Esquerda e dos vários partidos que compõem o Bloco de Esquerda. Parece que o cenário não está muito animador para Marisa Matias. Vamos ver como é que tudo isto corre, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu tenho alguma dificuldade de que o Bloco abdique de um quadro como Marisa Matias. Não faz parte do meu pensamento político, longe disso, mas apesar disso é um quadro competente, é um quadro que se prepara, que faz investigação, que dá também o corpo ao manifesto e tem feito trabalho junto da União Europeia, movimento do Parlamento Europeu. Portanto, acaba por ser isso. Há aqui depois um desentendimento que os dois fazem em relação àquilo que é Marcelo, mas também àquilo que é em relação a António Costa. E, portanto, a Marisa Matias vem aqui com a ideia de que os trabalhadores das cantinas, que o pessoal que faz acompanhamento, mas que não é pessoal médico, os cuidadores informais, a sua vida não vai melhorar com esta dupla de Marcelo e Costa. Tem que ser outro presidente. E, portanto, cai muito nesta ideia. E depois, ela também não pretende fundir candidaturas. Acha que ficou mal interpretado aquilo que disse no debate ou na conversa que teve com Ana Gomes. A ideia de que não há um excesso de candidaturas à esquerda. E este era outro ponto que eu também vos tinha prometido de trazer para aqui. Portanto, ela diz que não existe excesso de candidaturas de esquerda, mas que acha que o Partido Socialista deveria de ter avançado para este debate. O Carlos Daniel faz-lhe a pergunta também incómoda mas então assim já não há e passa a haver um excesso. Não, e ela depois mexe no cabelo, fica toda nervosa e portanto acaba por ser um momento engraçado, porque um minuto diz uma coisa, no minuto seguinte já troca a visão. Enfim, quer dizer, isto aqui acaba por ser muito assim, acaba por não haver grande sumo para vermos. Dá assim para vermos o exemplo que ela vai dar de populismo a seguir, apesar de dizer que o populismo é a pior coisa do mundo e temos que o combater, mas já lá vamos. Mas daqui há o ponto importante que eu tinha para vos deixar aqui em relação às sondagens. O Vitorino Silva está aqui num ponto importante, que é o Vitorino Silva não está a aparecer nas sondagens. Mas ele diz outra coisa, que é no Porto, as sondagens que me dão no Porto dizem que eu vou ter 0% dos votos. E que é o ponto. E é o que eu digo, mas alguém duvida que a minha mulher ou a minha filha não vão votar em mim? Acham que as pessoas de Penafiel não vão votar em mim? Onde eu tenho a minha base, o meu eleitorado. E a verdade é esta. Vocês sabem que eu tenho a ideia de que as sondagens não revelam... é o que ele diz. Quem é que faz as sondagens? Quem é que manda as sondagens? Ele diz, empresas de sondagens estão ligadas à sede dos partidos. E eu, honestamente, com este tipo de resultados, assim, com este tipo de amostras que vamos tendo e também do falhar que algumas sondagens estão a ter pelo mundo fora, é que não é uma questão portuguesa, é mesmo uma questão pelo mundo fora, em que Vitorino Silva não tem sequer 1% ou um voto sequer no Porto, diz que é 0, então eu não sei o que é que isto representa e, portanto, o que é que nós estamos à espera também uns dos outros. Portanto, para mim, as sondagens para mim também não servem, e é isto. Temos que pensar honestamente o que é que nós queremos das sondagens. O Vitorino Silva tem aqui um tópico importante, que é a ideia de Marcelo Rebelo de Sousa foi taticista e aproveitou-se de Costa, e Costa aproveitou-se de Marcelo, mas que acredita que Marcelo
vai ser diferente o Marcelo do primeiro mandato para o Marcelo do segundo mandato. Porquê? Era necessário para Marcelo Rebelo de Sousa conseguir conquistar ali o eleitorado do socialista, porque ele é do PSD, portanto seria quase um ultraje alguém do PSD avançar contra Marcelo Rebelo de Sousa. E havendo este compadrio de Marcelo Rebelo de Sousa para com António Costa, seria estranho. Como é que alguém do socialista não iria votar no Marcelo Rebelo de Sousa, que já tinham votado na primeira volta, na primeira eleição, há 5 anos atrás. Portanto, não é aqui de estranhar as coisas. Mais ainda, há aqui o tópico que nós temos de perceber do monstro político, que é monstro político ou animal político. E não tomem isto como algo depreciativo. Como o Marcelo Rebelo de Sousa é um taticista puro e, portanto, este tipo de teoria que o Vitorino Silva traz não é desmedido. E por isso é que eu vos dizia que gosto da forma como aquilo que o Vitorino Silva está a adicionar a estes debates. É uma pessoa que exprime estas ideias, põe-nos a pensar, vê outros ângulos e, portanto, não tem filtros. Vamos então à parte do populismo? Vamos então. A Marisa Matias fala de que Vitorino Silva e ela divergem na questão da geringonça. Ela diz: eu sou fã da geringonça, o Vitorino não o é. E ele diz que não, que de facto não, que aquilo não serve. E ela diz: não, mas serve para as suas reformas, para as reformas dos pedreiros de Penafiel. Há um minuto atrás tinha dito que os populismos eram perigosos e tínhamos que os combater. Se esta parte aqui de apelar às emoções, que é uma das valências do populismo, portanto, o Carlos Daniel faz a ideia de fazer uma separação daquilo que é a voz popular, aquilo que eu também já tinha dito no episódio anterior quando fez a análise sobre André Ventura, a questão do povo, do Paul Taggart, daquilo que é a separação ou do vazio que existe entre o povo e a elite. Mas atenção que aqui a elite pode ser a elite significa muita coisa, mas isso será algo que eu irei explicar na Academia Política, portanto vocês comecem a preparar-se para as aulas. E que Vitorino Silva ocupa então esse espaço de voz popular. Mas um dos tópicos também é do populista ou do populismo, tem que ser o apelo às emoções e o tocar na pessoa. E portanto, Marisa Matias deu aqui um perfeito exemplo de populismo, porque o populismo não é só à direita, como muitos cientistas políticos querem nos fazer crer. O populismo tanto ocorre à esquerda como à direita, porque o populismo não é uma ideologia política, o populismo é uma forma de comunicação política. São coisas totalmente diferentes. E, portanto, uma das minhas áreas de estudo é justamente o populismo, portanto, estou à vontade para falar sobre populismo. Portanto, é isto que nós vamos ter. É isto que nós tivemos nesta parte. Ou, quer dizer, falo de pedreiros quando o Vitorino não é pedreiro, é calceteiro. É que ser pedreiro e calceteiro são coisas diferentes. Mas pronto. Depois andamos a dizer que os outros é que são a elite, não é? Portanto, quando nós não conhecemos as realidades, às vezes cometemos gafes destes. E atenção, é uma gafe que qualquer um poderia fazer não conhecendo as profissões, não é? Portanto, mas há um mínimo, acho que há um mínimo de conhecimento. Portanto, é isto. Eu vou agora terminar. Faltam 9 minutos para 1 da manhã. E portanto, cá estou eu a deixar-vos episódios para vocês. E portanto, obrigado. Obrigado por estarem desse lado, obrigado por me acompanharem e darem todo o vosso amor e carinho a este podcast. Portanto, já sabem, obrigado por estarem desse lado, um grande abraço e boas presenciais para todos vocês.